Pois bem, dizer que é uma satisfação estar nessa mesa com a Cris, que ainda não chegou, com o Maurício, que são pessoas queridas de espaços discursivos em tempos diferentes, né? E dizer que eu trouxe na provocação que o professor Sóstenes fez um recorte da minha atual pesquisa, que é de pós-doutoramento, que trabalha a mulher jornalista esportiva. Então, a gente vai falar sobre o trabalho enquanto categoria, mas já trazendo esse recorte de pesquisa para vocês. Porque eu achei que poderia ficar mais interessante e porque também a gente não consegue pensar muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente combinou, eu disse, eu vou, mas vou levar a pesquisa, tá bom? E aí, mulher e mercado de trabalho, quem não a deixa trabalhar? Quem é que não está deixando esta mulher trabalhar? Então, essa pesquisa, eu falei, né, um recorte do pós-doutorado, que está intitulado Resistência de Trabalhadoras no Jornalismo Esportivo. É um caso que pode ser conhecido por alguns de vocês, eu não sei quem é que acompanha aqui jornalismo esportivo, mas são jornalistas brasileiras que estão demandando o direito de trabalhar sem assédio. E esse assédio a gente vai ver que é um assédio de forma bastante ampla, é também sexual, né, mas é um assédio de uma gama bem maior do que aquilo que se aparenta no princípio. Então, meu aporte teórico, como o professor Sóstenes falou, é a partir da análise do discurso de linha francesa, né, nós somos da análise do discurso pechetiana, então a gente trabalha com a língua, o materialismo histórico, né, aí você coloca perspectiva ontológica, e também a psicanálise nesse tripé da análise do discurso. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Para que vocês, nem todo mundo a gente tinha conversado, tenha essa proximidade com a análise do discurso, saiba. Vocês estão ouvindo direito? Porque eu estou só ouvindo uma pancada de vez em quando. Além disso, por tratar de feminismo e tratar da mulher no mercado de trabalho, a gente visita desde o clássico, né, de Simone de Beauvoir, a Flávia Biroli e uma dupla, nesse caso aqui, que é a Scott e a Ol, que tratam especificamente da situação de jornalistas esportivas na Europa. Né, abordam no mundo de uma forma, assim, um sobrevoo, mas especificamente na Europa. Além disso, para pensar, e aí é nesse recorte, né? Para pensar como essas mulheres se mobilizam, a gente está pensando também nesses movimentos sociais, na forma como a sociedade tem se organizado a partir de redes sociais. Aí, para falar disso, a gente pensa com Castells, com Gon, com David Harvey e por aí vai. Então, esse recorte de pesquisa, assim fica melhor, né? Esse recorte de pesquisa, ele faz, na verdade, um entrelaçamento de dois discursos. O discurso delas, dessas mulheres, né, jornalistas esportivas, e o discurso sobre elas. Né? Então, a gente trabalha com o discurso de e o discurso sobre. Aí a gente vai, né, pensar em Orlando, num livro que chama Terra à Vista, né, que vai falar exatamente, né, tematizar exatamente esse discurso de e esse discurso, principalmente esse discurso sobre. E esses dois discursos, tanto o discurso que as mulheres jornalistas apresentam, quanto o discurso sobre as mulheres jornalistas, eles se entrecruzam em uma hashtag super moderna, né? Que é o Deixa Ela Trabalhar. Então, essa hashtag, ela não só denuncia, a partir da hashtag, ela denuncia esses casos de assédio, como convida a denunciar também. Então, vamos lá, uma jornalista aqui, né, vai cobrir o ASA e é vítima de uma situação em que ser mulher atinge, né, ela enquanto trabalhadora. Ela quer que ela faz, ela vai nas redes sociais e marca essa hashtag contando o que foi que aconteceu. Então, é o discurso dela, né? E a partir de então, os comentários todos, né, que vão entrecruzar com o discurso sobre ela. E essa hashtag, na verdade, tem o mesmo nome do movimento, que é o Deixa Ela Trabalhar, que é um manifesto, na verdade, que ganhou uma proporção que nem as próprias jornalistas imaginavam, que é a divulgação internacional. E vocês estão vendo aí uma imagem de uma capa da revista Midiat, que é uma revista francesa, né, que diz que as brasileiras enfrentam os machistas. Né? Os machos aí, na verdade, macho, são os machistas, porque ganhou, né, esse espaço na mídia internacional. Aí a gente já se depara com o seguinte: na França é bem diferente. Não, na França não é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil.
o jornalismo esportivo, assim como o jornalismo político, é visto mundialmente como espaços masculinos, né? Espaços onde o homem é que manda, a mulher não entende disso. Então, essa campanha, ela é de 2017, está aí 2018, mas ela é de 2017, com 52 jornalistas que se reúnem nesse manifesto através de redes sociais para essa denúncia. Então, elas estão no Twitter, estão no Facebook, estão no Instagram. Eu sigo, eu acompanho todas elas por conta do interesse mesmo e por conta da pesquisa, é claro, né? Mas o que me motivou no início é porque eu trabalhei com jornalismo esportivo. Eu fui fazer jornalismo, né? Eu sou professora de jornalismo, mas eu fui fazer jornalismo, eu não pensava em ser professora, e eu fui fazer jornalismo porque eu queria fazer futebol, né? Era a minha primeira opção. A segunda era gastronomia e viagens, porque uma criança de 8 anos, né, achava que viajar e comer e ainda receber salário era o máximo. Mas eu gostava mais do futebol do que de viajar e comer. Então eu fui para o jornalismo esportivo e não suportei exatamente a pressão de ser mulher. Chegou um momento em que, assim, ou eu saía, né, ou ia continuar sofrendo aquilo que a gente estava conversando, que depois aí vai virar ansiedade, né? Ou eu iria sofrer. E o meu trabalho de resistência só volta, né, 20 anos depois, é mais ou menos o tempo, eu saí em 2000, né, 20 anos depois, e aí muita psicanálise, né, para entender que essa é uma retomada que é uma retomada pessoal também. Não é? Porque é um trabalho de denúncia, né, daquilo que eu já sofria, que não mudou muito ao longo de 2 décadas, né, e que culminou assim, a minha desistência quando o chefe me disse que eu não ia para a Copa da França, não vou citar nomes, porque eu era mulher. Né? E aí não dava para ficar com um grupo de homens, e aí eu não fui. Né? E aí uma colega disse, aí você voltou para a França para fazer pós-doutorado, né, denunciando isso daí. Então é um movimento do inconsciente mesmo, né? Assim, não é uma coisa que eu pensei nisso, eu só pós-facto, né? A análise veio depois mesmo. Mas é justamente isso. Acontece que está tudo muito lindo, assédio, trabalho, que absurdo, não é isso? Mas o deixa ela trabalhar, eu não sei se vocês já conseguiram perceber, me chamou a atenção porque é um pedido de permissão. Então, você vê 52 mulheres em níveis diferentes de ocupação. Aí você tem Fernanda Gentil, que até então fazia jornalismo esportivo. Depois, esse é outro fenômeno para se pensar, né? Ao assumir um relacionamento homoafetivo, ela deixa de ser interessante para o jornalismo e passa para o entretenimento. Né? Então, isso é algo para a gente pensar também nessas formas de pressão do mercado de trabalho. Então, de Fernanda Gentil, há jornalistas que trabalham em assessoria de clubes, por exemplo. Né? Isso daí tem. Então, no princípio, a minha curiosidade foi desse movimento de resistência. Mas quando eu fui, né, me debruçar sobre essa materialidade linguística, né, que é assim que a gente chama, eu percebi logo, né, na escolha do léxico que o verbo é um verbo de pedido de permissão. Porque quando a gente diz, você deixa eu fazer algo, eu estou dando, né, autoridade e estou delegando o poder, né, a uma outra pessoa de permitir ou não que eu faça. Né? E aí a gente tem denúncia de assédio, né, pedido de isonomia, porque é uma ausência de isonomia, né, homens e mulheres não têm esse direito igual, né, mas que, embora seja um confronto com a realidade, com o que está estabelecido, ainda pede permissão. Então, o objetivo da campanha, segundo as próprias, é aumentar a visibilidade e engajamento, né, da sociedade para essa situação. Deixa eu olhar meu tempo. Para essa situação. E aí, quando a gente pensa, né, nesse uso da hashtag, a hashtag funciona exatamente, né, para conclamar a sociedade para algo que acontece. Embora as pessoas não usem a hashtag normalmente para esse propósito. Tem muita gente que bota, sei lá, hashtag eu e ele. Né? Aí marca todas as fotos com o namorado.
ou o crucificante, o que quer que seja, né? Hashtag eu moro onde você passa férias, né? Então, essa é uma forma de agrupar, né, as fotos ou as postagens em um mesmo espaço. E depois você recupera isso daí, né? O deixa ela trabalhar tem esse funcionamento, né, de agrupar e não de continuar, né? A professora Clarissa sabe, né, que eu uso hashtag muito em WhatsApp, que não serve para nada, né? Mas eu uso. Para pontuar alguma situação. A hashtag, nesse caso, tem esse funcionamento, né? Então, ao mesmo tempo que ela convoca, né, uma interpelação, aí ela fala sobre e conclama para que outras denúncias sejam feitas. Então, esse é um compartilhamento de informação. Então, a gente tem um funcionamento aí, uma circulação de sentidos, e aí eu volto para o discurso sobre e o discurso de, né, que fala tanto daquilo que as mulheres sofrem, como falam também sobre o que as mulheres sofrem. Eu não trouxe para vocês ainda, é uma segunda etapa dessa pesquisa que tem a parte dos horrores, né, que são os comentários. Então, esses comentários sobre essas mulheres que têm a ousadia de ocupar espaços que não são espaços de mulher. Então, aí a gente vai trabalhar numa questão de identidade, como a sociedade, né, que a gente vai falar de efeitos de evidência, né, como é que a sociedade diz que espaços são esses, né? Então, o que é que mulher faz, como é que mulher vive, que vai desde o cabelo curto, da roupa que usa, se usa calça, se não usa, o cabelo curto lá, né? Que bota brincão, né? Para poder saber quem são essas mulheres e por que essas mulheres ousam estar. A minha supervisora, orientadora agora do pós-doutorado, ela, quando recebeu o meu pedido para ir pesquisar, ela disse, olha, eu não trabalho com jornalismo esportivo, eu trabalho com jornalismo político, né, com a mulher no jornalismo político. Mas me manda um resumo mais aprofundado, e aí o que foi que eu fiz? Né? Eu fiz uma estratégia de mandar um resumo que fazia o confronto entre o esporte e a política. Né? Para dizer a ela que é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa, que é político, porque tudo é político, né? Mas porque a segregação, eu vou usar esse termo, né, é a mesma, porque a gente está falando de um espaço que é um espaço de poder, né? Basta você sentar numa mesa de bar para discutir com homens, né, que muitas vezes não sabem nem o que é um impedimento, mas por serem homens, se julgam os grandes técnicos, né, de futebol, e basta você sentar para a sua voz feminina já não ser suficiente para argumentar. Não é? Então, esse espaço ele vai para a política também, porque quem entende de política é homem. Né? Então, o que é que fica para a gente? Né? Basta vocês entenderem que no início do jornalismo, não existiam mulheres em redação. Quando começaram a existir, eram mulheres de secretariado ou revisão, ou seja, eram as professoras de português que iriam para a revisão. E para vocês entenderem também o nível disso daí, não existia banheiro feminino nas redações. Aí vocês dizem, o quê? Né? A gente está falando de condições mínimas de trabalho. Se eu disser a vocês que o estádio Rei Pelé, né, que foi apresentado como um dos espaços para a Copa do Mundo, né, para sediar jogos da Copa do Mundo, não tem banheiro feminino na parte de baixo para reportagem, a gente vai ver o que é que separa, né, 60 anos lá do início das mulheres em redação para o que a gente tem hoje. Né? Então, o público-alvo dessa campanha, esse daí é um print de um vídeo, tá certo? Da jornalista Júlia Guimarães, né, que estava entrando ao vivo antes do jogo Japão e Senegal, né, e ela foi simplesmente agarrada por um homem. Né? E aí é meio que carnaval em Olinda. Né? Vê uma mulher com um microfone na mão e eles acham que isso deve ter algum... Agora é que eu pensei, né? Olha, segurando aqui. Deve ter alguma questão fálica nisso daí, né? E aí vê, sei lá, o que é que tem alguma ideia inconsciente, né? Consciente, e diz, posso beijar, né? E agarram realmente, né? É provocante, isso é terrível, né? Então, o público-alvo são as mulheres no mercado de trabalho e de 15 a 35 anos. Essa é uma observação muito importante. Por quê? A gente vai ver alguns dados. Quem são essas jornalistas que
conseguem chegar lá. E aí eu já faço um momento spoiler, né, do conseguir. Né? Quem é que vai conseguir esse sucesso de ser jornalista esportiva? A mulher, majoritariamente branca e, na totalidade, jovem. Não existem, né, nesse segmento de mercado, não existem mulheres velhas. Né? Então, quando se fala igualdade, eu já tive numa mesa recentemente que disse, mas no seu tempo era difícil, mas hoje está mais tranquilo entre jornalistas. Né? Eu disse, não, vai estar tranquilo quando tiver magra, gorda, careca, não tem muito, né, comentarista de futebol careca, né? Careca, baixa, alta, trans, cis, né? E aí você vai dizer assim, realmente essas mulheres chegaram lá. Então, esse engajamento ele é direto para empresas, clubes e a própria imprensa. Né? Porque a imprensa também, e aí quando eu falei do meu relato pessoal, a própria imprensa também, os próprios colegas, eles são, né, responsáveis por esse assédio. Né? A Rádio Gaúcha, né, teve um exemplo de um colega que mandou, né, a outra colega voltar para a cozinha. Né? Uma profissional com 3 Copas do Mundo no currículo, né? Porque ela ousou discordar da opinião dele. Né? Então, fulana, volta para a cozinha. Né? Que é uma forma também de assédio nesse mercado. E que mercado de trabalho é esse? Essas estatísticas são de uma pesquisa de 2017, também da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ela não trata só de jornalistas esportivas, ela trata do mercado de trabalho da mulher no jornalismo. Foram entrevistadas 477 jornalistas em 217 veículos nas 5 maiores capitais do Brasil. E aí vamos para os dados, né? 86% já passaram por pelo menos uma situação de discriminação de gênero no trabalho. 70% já presenciaram ou tomaram conhecimento de assédio a colegas mulheres no ambiente de trabalho. 60% sentiram que ser mulher prejudicou na distribuição das tarefas. E quem é mulher sabe disso daí, né? Quando você tem filhos, aí você é cobrada porque tem filhos. Se você não tem filhos, você é cobrada porque não tem filhos. Eu já escutei muitas vezes, mas você não tem filhos. Então, é assim, você pode ir muito além daquilo que pode ser dado. Né? E essa pesquisa apontou que mais de 95% das mulheres acreditam que ser mulher dificulta a carreira, né? A carreira como jornalista. Então, a gente está falando de um mercado de trabalho onde a gente está vendo, né, no dia a dia o que é que os nossos jornalistas e as nossas jornalistas são capazes, né, de interpretação da realidade. Mas de um mercado de trabalho que é extremamente misógino, né, extremamente machista, né, e extremamente assediador. E aí, para dizer a vocês, porque aí a gente tem que ter espaço, né, para conversar, que esse é um trabalho, e acho que a análise do discurso é bom ressaltar isso, nos permite, né, que é um trabalho também de militância. Né? Nós somos pesquisadoras e pesquisadores que não temos nenhum constrangimento, pelo contrário, em dizer que nós somos, sim, políticos, que sim, nós trabalhamos ideologicamente, mas nós trabalhamos com ciência. Né? E é essa ciência que nos permite analisar a sociedade e nos apresentar desta forma. Né? Eu trouxe, para provocação mesmo, né, uma frase da Audre Lorde que fala dessa liberdade que a gente julga ter. Né? Que ela diz, eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Né? Porque muitas vezes a gente fala de uma posição em que a gente acha que a segregação, que o preconceito, que o assédio, né, eles estão em camadas determinadas da sociedade muito distantes da nossa. Né? E essa não é a realidade que nós temos e como a gente pode ver em relação a isso daí. Então, essa é a minha contribuição hoje, né, em relação a essa mesa, né, e mais uma vez agradecer a vocês. O trabalho que eu trouxe para apresentar para vocês é uma reflexão que eu fiz, venho fazendo há algum tempo, pelo menos desde o Enelim de 2017, se não me engano, com desdobramentos em projetos de C. E, bom, eu vou seguir o rito que é mais costumeiro em análise de discurso e vou fazer a leitura para eu dar conta do tempo, né, e das questões que eu trouxe para vocês.
Então, o título é esse que vocês estão vendo aí, Forças Produtivas e Compleições Corporais, do trabalho braçal ao trabalho confinado. Para iniciar a reflexão que empreendo aqui com vocês sobre o corpo como discurso e como força produtiva, imagino vários caminhos muito diferentes. Uma primeira possibilidade seria de abordar a circulação exponencial da imagens dos corpos na sociedade do espetáculo. Trataríamos, por um lado, de retomar as formulações de Guy Debord sobre espetáculo. Não um conjunto de imagens, mas uma relação social entre as pessoas mediada por imagens. Por outro, teríamos também de atualizar algumas de suas reflexões, pois a invisibilidade do sujeito anônimo, espectador das mídias do século passado, deu lugar a uma crescente visibilização do espectador, agora convertido em ator de si mesmo, na vitrina do digital das redes sociais. Captura, registro, exposição e circulação de imagens e corpos configuram cada vez mais intensamente o nosso laço social. Entretanto, o que parece marcar esse começo de século é uma convergência entre a sociedade do espetáculo, relação social mediada por imagens, com uma intensificação de interlocução entre sujeitos via redes sociais, configurando assim um laço social, um discurso que interpela indivíduos e sujeitos via selfies, stories, posts, compartilhamentos, comentários. Se uma imagem pode não valer 1000 palavras, pode magnetizar mais curtidas e mais views. O sujeito se significa se tornando mais visível. Já não tiramos fotografias para guardá-las em uma gaveta, mas para fazer circular nossas imagens, nossos rostos sorridentes, nossos corpos desejáveis ou não, e nossas circunstâncias felizes ou nem tanto. Um outro caminho mais pavimentado atualmente seria partir para uma crítica ideológica do imaginário hipertrofiado do corpo. No intento de desconstruir os padrões estéticos da heteronomia coercitiva, os significados estabilizados da beleza magra ou atlética dos corpos individualizados, apolíneos. Como efeito dessa crítica, dois resultados possíveis: ou um sujeito desconstruído, ou um sujeito cínico, o bom ou o mau alter ego do velho barão de Munchausen, citado por Michel Pechet. Terceiro caminho possível, levar a sério o materialismo de Marx, como disse certa vez Michel Foucault, e primeiramente abordar não a ideologia, o discurso ou o imaginário do corpo, mas sua materialidade própria. Não a materialidade biofísica, mas a materialidade histórica do corpo em toda a sua espessura. Tratar-se-ia antes de compreender o corpo inserido na base socioeconômica. Corpo enquanto força produtiva, instrumento primeiro de produção, material. Corpo mais ou menos arregimentado nas relações produtivas, compleição física como efeito de dadas condições de produção. Agora eu cito Marx aqui. Trata-se do homem de ferro contra o homem de carne e osso, a subsunção do seu trabalho ao capital, a absorção do seu trabalho pelo capital, que está no cerne da produção capitalista. Surge aqui como um fator tecnológico. A pedra fundamental está posta. O trabalho morto no movimento dotado de inteligência e o vivo, existindo apenas como um de seus órgãos conscientes. A conexão viva do corpo da oficina não se funda mais na cooperação, mas sim no sistema de máquinas que forma agora, a partir do movimento de um motor primário e do abarcamento da totalidade das oficinas, a unidade ampla a qual estas últimas, ao continuarem sendo compostas por trabalhadores, mantêm-se subordinadas. Fecha citação. Eis a contradição posta entre o trabalho vivo e o trabalho morto, entre o homem e máquina, o corpo do trabalhador como um dos órgãos conscientes do corpo maquinal da indústria. Trabalho morto para Marx é outro nome para os meios de produção. Isso quer dizer que todo o rol de instrumentos, ferramentas, tecnologias, da enxada ao computador, são oriundas do trabalho braçal e simbólico. O trabalho pregresso de uma infinidade de trabalhadores passados é que nos legou os atuais meios de produção. Os mesmos meios que agora assujeitam um trabalho vivo, os corpos e as mentes dos trabalhadores. São os meios de produção que engendram como efeitos colaterais dadas as compleições corporais. Isto é, não há nada de natural na compleição física de trabalhadores e não trabalhadores. Ora, esse corpo, como produto do trabalho, não deixa de estar presente mesmo em Foucault. Cito Foucault. Não se trata de cuidar do corpo em massa, grosso modo, como se fosse uma unidade indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente, de exercer sobre ele uma coerção.
sem folga de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica. Movimentos, gestos, atitude. Rapidez, poder infinitesimal sobre o corpo ativo. Se a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada. Fecha citação. Note-se, no entanto, que o foco Foucaultiano é um sobretrabalho disciplinar, que aumenta a potência produtiva e, ao mesmo tempo, enfraquece a potência política dos corpos. É nesse sentido, o do disciplinamento dos corpos, que Foucault diz ter levado mais a sério o materialismo de Marx. E é esta genealogia das práticas disciplinares e processos de normatização e individualização que Péchet alude em sua causa daquilo que falha. Cito Péchet, para que se comece, enfim, a compreender o processo de resistência, revolta, revolução na luta ideológica de classes. Fecha citação. Corpo como objeto de práticas disciplinares para melhor inserção do trabalhador em dado modo de produção. Eis a contribuição da genealogia de Foucault. Mas, ajustando ainda mais o foco, o corpo do trabalhador pode ser definido em nossa leitura, cito Bron, como uma força produtiva, um instrumento de produção, uma aparelhagem tecnológica que se define por suas relações complementares ou contraditórias com outras forças produtivas. Fecha citação. Do mesmo modo que o corpo não ganha força, não conforma a sua indocilidade somente via práticas disciplinares engendradas para tanto. O corpo do trabalhador também se transforma pelo e no trabalho explorado. E se transforma pela própria transformação que o trabalho social engendra nos meios circundantes. Ou seja, nos meios de produção, trabalho morto, e nos meios de reprodução das condições de produção. Com isso, inoculamos na genealogia disciplinar de Foucault as transformações e contradições das relações de produção. O cruzamento dos três caminhos evocados acima, o da análise das imagens dos corpos, o da crítica do imaginário dominante sobre o corpo e o da materialidade histórica dos corpos imbricados aos meios de produção, talvez seja a melhor alternativa para responder algumas questões que me intrigam faz algum tempo. Falo da mudança de ênfase nas nossas atuais atividades laborais, do dito trabalho muscular para o trabalho dito intelectual, que transformou nossos corpos e a forma como os percebemos e os desejamos. Penso na imobilização do corpo no trabalho em contradição com o imaginário de beleza do corpo muscular e esbelto. Para além da crítica desse ideal do corpo, talvez caiba ler nele um sintoma de um problema de outra ordem. Não apenas imperativo ideológico inalcançável, mas antes o sintoma de uma sutil forma de precariedade do trabalho sentado. Confinado. Uma forma de sofrimento laboral que produz seus antídotos, entre aspas, formas de romper a disciplina da imobilidade do corpo por meio de outras disciplinas fitness. Tratar-se-ia não tanto ou tão somente de criticar os ditos padrões de beleza e a disseminação pletórica de imagens da sociedade do espetáculo do corpo de nossa época, mas de analisar as formas de existência concretas, as formas de trabalho, de rotina, de circulação, de precariedade a que estão sujeitos os corpos dos trabalhadores no capitalismo do século XXI, pois, cito Bercito, a força muscular humana foi fator predominante até sobretudo o advento das máquinas movidas a carvão, a vapor, especialmente o uso da energia elétrica. O declínio da necessidade de se contar com a força para a produção se fez acompanhar da valorização de habilidades físicas específicas, como a capacidade de manter o ritmo dos movimentos e de sua precisão, adquirindo gestos disciplinados e hábitos musculares. Os operários, vistos como homens-máquinas, seriam capazes de alcançar o máximo rendimento no trabalho com um dispêndio mínimo de energia. Em análise de discurso, é interessante retomar uma afirmação em Cidade dos Sentidos, no dizer de Orland, que o sujeito é o corpo em que o capital está investido. Investimento do capital que se aplica sobre os corpos de ou antes tornados sujeitos urbanos. Capital como discurso e como laço social que constitui o sujeito urbano por meio do investimento simbólico, segundo Orland, mas também, sobretudo, investimento econômico, pois para o capital trata-se de interpretar sujeitos como mão de obra via contrato de trabalho. É desse modo inserir os corpos devidamente arregimentados para a produção industrial ou dito pós-industrial no espaço urbano, no chão da fábrica, na cadeira do escritório, atrás do balcão, no comércio. Espaço fechado, confinado, delimitado, que engendra corpos imobilizados em tarefas de rotina. Aqui agora eu vou citar o
do Albert Camus no mito de Sísifo. Esse mito, o de Sísifo, só é trágico porque seu herói é consciente. O que seria a sua pena se a esperança de triunfar o sustentasse a cada passo? O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas e desse destino não é menos absurdo. Mas só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua miserável condição. Pensa nela durante sua descida. Agora eu vou falar um pouco sobre os operadores de telemarketing, né? Lá em Ilhéus, nós temos na região de Ilhéus, sobretudo em Itabuna, algumas empresas que trabalham contratando muitos jovens, né, como primeiro emprego, né, nessas operadoras. Eu vou citar aqui, no caso, o mais conhecido de vocês, que é a Alma Viva, né? Alma Viva, do Brasil, é uma sociedade de telemarketing e informática do grupo Alma Viva, do grupo italiano de inovação, companhia de inovação italiana. Empresa líder na Itália na oferta de soluções de informação, comunicação e tecnologia, nos serviços de CRM, estratégia de negócio com foco no cliente, né? Segundo a definição deles. Isso está no site deles, né? E sistemas de gestão e conhecimento para administração pública, entidades de previdenciárias e para setores de telecomunicações, indústria, transporte e logística, território e ambiente, defesa e segurança, bancos e companhias de seguros. Esta é a apresentação do grupo italiano Alma Viva na versão brasileira de seu site na Rede Mundial de Computadores. Com efeito, no Brasil, diferente de outros países, a Alma Viva estabeleceu escritórios operacionais com contratação em massa de operadores de telemarketing. Em 2016, eram 28 mil brasileiros colaboradores, conforme a designação da Alma Viva em seu site. É como eles definem os seus empregados, né, como colaboradores. O outro lado da história é que a Alma Viva é também alvo de centenas de reclamações trabalhistas, sobretudo em Maceió, uma das cidades em que opera desde 2013. As condições de trabalho do operador de telemarketing são reconhecidamente estressantes pelas próprias mídias do mercado, devido à condição de sujeito interpelado como intermediador de interesses entre consumidores descontentes e vigilantes empregadores. Entretanto, a Alma Viva tem sido acusada especificamente de impor ritmos acelerados via severo controle de deslocamento físico dos funcionários. Entre os problemas de saúde mais frequentes entre os empregados encontram-se os de trato urinário, uma vez que os empregados da Alma Viva recebem uma squeeze, recipiente para água, e só podem ingerir aquela quantidade, assim como só podem ir ao banheiro em 2 pequenos intervalos de 10 minutos durante o expediente que dura 6 horas e 20 minutos, e não quando sentem a necessidade fisiológica. Há de se notar que essas condições de trabalho funcionam via imobilização dos corpos para a maior eficácia das faculdades ditas intelectuais. O operador de telemarketing deve fazer o uso mais eficaz e destro dos dispositivos tecnológicos na interlocução com o cliente. Sua força física é reduzida ao mínimo. Sua destreza digital, sua acuidade visual, sua atenção e sua capacidade de verbalização devem operar em um tempo cronometrado com precisão. A materialidade mais palpável de seu ofício se concentra na modulação vocálica. Sinal dos tempos. O trabalho explorado se torna mais preciso, mais destro no manuseio do trabalho morto, e seu corpo mais imobilizado para a execução de tarefas especializadas, que não exigem nem tanta força nem tanto deslocamento físico, mas apenas gestos digitais. Regrados movimentos manuais para a execução do dito trabalho simbólico. Trabalho esse que não deixa de ser trabalho microfísico, trabalho que ainda exige braços e dedos a seu dispor, enquanto o restante do corpo permanece imóvel, presumidamente em repouso. O contraste com o trabalhador braçal é flagrante. O que não é tão evidente são as novas formas de sofrimento que as condições de precarização no mundo do trabalho confinado estabelece. Daí a necessidade de se problematizar a cisão entre trabalho manual e intelectual. Primeiro porque os supostos privilégios do dito trabalho intelectual de outrora foram corroídos em concomitância com o declínio da necessidade da força física no modo de produção capitalista contemporâneo. Para Baitello Júnior, todos somos levados a crer que estar sentado significa estar ocupando um lugar de honra, uma vez que, ainda hoje, em recantos retirados do nosso Brasil, onde as casas ainda são de chão batido, encontram-se comunidades e aldeias sem cadeiras, simplesmente porque elas não são necessárias. Quem se agacha, descansa e dispensa a cadeira. Se observarmos as crianças, vamos verificar que elas tendem a brincar agachadas ou sentadas no chão.
Já nós, adultos, temos grande dificuldade para nos agacharmos e ficarmos agachados por longo tempo. As cadeiras já encurtaram nossos músculos e tendões. Por conseguinte, né, essa era a citação do Baitello Júnior, por conseguinte, em segundo lugar, porque a compleição física do trabalhador é determinada por sua labuta. O corpo do trabalhador confinado de hoje diverge do corpo do trabalhador braçal de ontem. Como vocês podem ver pelas imagens que está passando aqui, né? As imagens em preto e branco são da década de 50 na cidade de Ilhéus, né? São imagens de estivadores. Né? E as imagens subsequentes que são dos trabalhadores sentados, né? Operadores de telemarketing, tomando como referência a eles. De modo que é estranhamente familiar que o ideal do corpo visto, por exemplo, no herói de ação cinematográfico, que circula entre inúmeras mídias, e os gostos compartilhados sujeitos de nossa época, sejam a imagem e a semelhança do trabalhador braçal de outrora, ou de Alhures. Cabe dizer que convergimos com Antunes e Oliveira Santos quando esses autores analisam um plano heterogêneo e complexo na esfera de trabalho contemporâneo, no qual a classe que vive do trabalho se constitui na imbricação crescente entre trabalho material, o dito imaterial, produtivo e improdutivo. Operadores de telemarketing são um exemplo do trabalho confinado que funciona na intermediação entre os elementos heterogêneos dessa esfera, sendo que seu sofrimento decorre tanto da imobilização do corpo e do confinamento, quanto da demanda por sinergia sorridente, exigida. Pode passar as imagens? Vocês veem aí as imagens sorridentes dos operadores de telemarketing que aparecem, se vocês procurarem no Google. Exigida para dar conta de tensões entre capital, trabalho e consumo no modo de produção capitalista. O mal-estar do atendente de telemarketing é o de ter a obrigação de fazer semblante e sorrir frente às contradições da chamada sociedade do desempenho. E vou terminar aqui citando Byung-Chul Han. O sujeito de desempenho, o empreendedor e explorador de si mesmo, esgotado, depressivo, está, de certo modo, desgastado consigo mesmo. Está cansado, esgotado de si mesmo, do lugar consigo mesmo. Desgasta-se correndo numa roda de hamster que gira cada vez mais rápida, ao redor de si mesma. Essa autocoação que se apresenta como liberdade acaba sendo fatal para ele. O burnout é o resultado da concorrência absoluta. Pode passar as imagens? E aí vocês têm essa nova figura do trabalhador do século XXI, né, que é esse trabalho agora, né, não mais confinado, mas é um trabalho que está movido por esse novo discurso do empreendedor, que nós podemos dizer explorador de si mesmo, né, e que nesse processo de uberização do trabalho. Pode passar? E aí eu termino com essa tirinha, essa charge, né, sobre a figura do Sísifo que eu citei, né, atualizando o modo de sofrimento de Sísifo. Bom, eu trago um recorte da minha tese de doutorado, que trata sobre a mulher de negócios, e eu fiz esse recorte no discurso do trabalho feminino. Claro que ratificamos que convivemos num processo, um período histórico extremamente difícil, e as últimas décadas vêm sendo marcadas por profundas transformações no sistema capitalista mundial, e que acarreta muitos impactos na organização e nos processos de trabalho. E discutir essa transformação também não é uma tarefa fácil, e eu, como uma posição que falo de psicologia, né, como psicóloga que sou, eu venho buscando algumas formulações, inclusive no estudo sobre a mulher na ênfase do empreendedorismo feminino. E eu trago para esse momento, eu adotei como eixo norteador a articulação do trabalho e capital, e de que forma essa relação se consolida no processo metabólico, né, que a gente entende no controle de todas as esferas da sociabilidade humana, e de que forma eu posso entender o desenho e os limites do discurso do trabalho na ênfase do feminino e do empreendedorismo nessas conformações. Então, eu já passo para uma citação que eu trago de Marx, que para mim é um ponto inicial para entender o que é trabalho, né? Então, o trabalho, nas palavras de Marx, é uma condição natural eterna da existência humana, e os meios e materiais de trabalho, uma parte dos quais é produto do trabalho
precedentes desempenhem o seu papel em qualquer processo de trabalho, em qualquer época e em todas as circunstâncias. Eu vou fazer só um recorte para a gente avançar no tempo. Então, essa condição humana é mediada entre o homem e a natureza pelo trabalho. O trabalho é a chave para a compreensão do homem, que necessita cotidianamente realizá-lo para poder viver. E aí eu tomo outra citação também do próprio Marx, que fala do discurso, enquanto produto da consciência, e essa consciência que jamais pode ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo da vida real. Então, eu vou tomando esses recortes teóricos para chegar na minha análise, e eu entendo que o discurso é, pois, uma particularidade, um campo de mediações que possibilita o acesso à realidade objetiva, consubstanciada pelo entrelaçamento da singularidade com a universalidade. E aí eu cito agora Chazin, que fala que a gente tem de compreender o discurso como um produto de um processo de relações entre indivíduos, como resultado de um amplo e complexo trabalho interindividual expresso de forma oral ou escrita por uma singularidade, que pode ser o indivíduo ou um grupo social. Daí porque eu faço uma análise das mulheres que são citadas como vencedoras de prêmio, o Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae, e eu fiz um recorte durante 10 anos, como é que essas materialidades são circuladas pelo discurso do Sebrae sobre esta mulher. E, na verdade, assim, eu preciso reforçar aqui que esses estudos, desde o meu mestrado em serviço social, me levaram realmente a uma inquietação, e eu sou uma pessoa até hoje inquieta e inconformada, e, sobretudo, quando eu busco a interlocução com a psicanálise, por conta da concepção de sujeito, que é uma noção que é central em ambos os campos teóricos, tanto da análise do discurso quanto do materialismo histórico. E especialmente porque eu vejo que esse assunto sobre a mulher, e a mulher que trabalha, a mulher que tem que empreender, quando os homens, depois da década de 80, sobretudo, conseguiram estar num ranking de numerosas demissões, essas mulheres começaram a ser arrimo e estimuladas, sobretudo pelo Sebrae, para que elas pudessem empreender e completar a renda dos seus companheiros. E aí a minha inquietação também como mulher foi meu projeto de estudo no mestrado. Eu acho que tem um momento que eu falo aí, que eu passei 18 anos como consultora do Sebrae, e desde a minha relação com o Sebrae eu tinha essas inquietações, mas eu não tinha a luz da fundamentação teórica, e isso me incomodava muito. Foi quando eu procurei, em 2006, o mestrado em serviço social, quando eu fiz uma interlocução da relação da educação para o trabalho, já com ênfase nessa discussão sobre o trabalho feminino. E daí eu passei um tempo e voltei ao doutorado em 2015, mas já aí com uma outra discussão, que foi entender um pouco mais sobre essa relação da mulher a partir do discurso do Sebrae. Então, eu prossegui com essa escolha do discurso do empreendedorismo como meu objeto, ao lidar, durante mais de 10 anos, com mulheres que abriam suas empresas por meio do apoio do Sebrae. Sobretudo, eu recortei as que eram reconhecidas nacionalmente por esse prêmio. Então, a gente foi fazer uma análise de todas as narrativas das mulheres que, quando eram reconhecidas e premiadas por esse prêmio, pelo Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, elas faziam uma narrativa, e essa narrativa até hoje ela circula como um estímulo a que outras mulheres possam empreender. Então, diante desses fundamentos, coube a mim analisar como um discurso, por exemplo, do Sebrae é um meio difusor de uma ideologia dominante, e como ela procura normalizar sentidos, homogeneizar comportamentos, relacionar mulheres às mercadorias, de modo tal que, ao adquirir os serviços por ele anunciados, as mulheres adquirem também poder, entre aspas, despertado por elas, e até possam romper e alcançar a sua emancipação como proprietária de bens. Então, o corpo teórico da análise do discurso me ofereceu elementos conceituais para que a gente pudesse chegar a esse processo da tese. Então, como diz Marx, reforçando aí que as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe, que é a força material dominante da sociedade, que é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. Então, a partir daí, eu vou reforçar o que diz a minha orientadora do doutorado, Amaral, que há uma multiplicidade de sentidos produzidos no movimento discursivo, em que o trabalho é o objeto. Então, assim, na teoria social marxiana, o trabalho é o discurso fundador da sociabilidade, e aí eu reitero, na sociedade,
capitalista, o sentido ontológico do trabalho, da esfera determinante do ser social, desloca-se para o sentido burguês. Como diz Kuss, é degradado a uma estratagema de exploração por meio do domínio da propriedade capitalista. E aí, o discurso do trabalho na sociedade moderna sob a dominação da classe burguesa silencia essas funções, principalmente a de disciplina, e constrói evidências de uma política de ganho e produtividade a partir das adesões ditas voluntárias dos sujeitos livres, que paradoxalmente funcionam em relações de dependência. Quando eu sinto, sobretudo, como é que o Sebrae usa as suas relações imagéticas para traduzir que mulher é essa que empreende e que pode até levar um prêmio. Então, o discurso do empreendedorismo feminino no Brasil realmente vem tornando lugar comum nos estudos, né, nas últimas décadas, atravessado por propostas que demandam análises mais acuradas para entender como as mulheres são estimuladas, especialmente no meu recorte Sebrae, para que desenvolvam atitudes de enfrentamento dos desafios atuais, principalmente no que diz respeito aos negócios. Aí eu reforço que os negócios que são estimulados pelo Sebrae nas imagens, inclusive, que eu trago na minha tese, são imagens onde a segunda pele dessa mulher ela está traduzida com avental, com lenço. Então, normalmente são negócios que sejam extensão da vida doméstica, onde nem seja necessário essa mulher sair das suas casas para poder abrir os seus negócios. Então, eu trago uma citação mais adiante, mas eu vou fazer uma alusão trouxe uma materialidade para a gente conversar. Então, a mulher contemporânea é significada no discurso do Sebrae, conforme uma imagem que eu trago aí adiante, né? Na verdade, foi um cartaz em homenagem à mulher no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Então, essa imagem que foi difundida no Sebrae Nacional. Então, essa cena retratada ocupa uma página no formato um único cenário. O desenho, essa mulher ela é desenhada, ela não é fotografada como real. É o desenho da mulher de cabelos longos, sentada numa cadeira, as pernas cruzadas, em uma expressão que é atribuída a uma delicadeza, uma moça comportada, bem-sucedida, mas ela está rabiscada claro, numa folha de engenharia, né? Quadriculada, ela está rabiscada, ela não está acabada, com traços finos, né? Típico de uma mulher branca. E que ela merece flores, né? Você vê que o único detalhe colorido na imagem dessa mulher são as flores que ela recebe do Sebrae. Né? Então, essas flores de cores vermelhas realçam o desenho, né, em preto e branco, ratifica como um grande outro, que a faz mulher, colocando-a num lugar de convivência, comportada e funcional. Né? Eu vou até mexer também com esse lápis. Se a gente observar até um estudo faz pálico desse, né, da cor também do azul, que é marcadamente a cor do Sebrae, que no Ocidente a gente vê que é vinculada ao mundo masculino. No primeiro momento, essa imagem traz a compreensão de que é a mulher de negócios que ganha flores e não esconder seus diferenciais. Então, a conotação de uma mulher em forma de rabisco, uma performance feminina no mundo dos negócios, que reforça a concepção de um mundo tradicionalmente masculino. E ela uma imagem de uma executiva, né? Uma imagem que reforça até uma vestimenta do mundo masculino. Relaciona essa figura, né, ela está sóbria, ela está discreta, uma aparência que diminui assim, até a respeitabilidade da mulher como profissional e faz parecer que qualquer sucesso que vem da sua capacidade tem que ser autorizada pelo Sebrae, né, que lhe dá flores para reforçar a fragilidade de uma rosa mulher, ou melhor, a mensagem parece estar dialogando com o próprio público masculino. Né? Então, a gente... isso aqui foi uma imagem que eu trouxe de inúmeras que eu fiz análise durante a tese e que só reforça como que o Sebrae traduz, né, o empreender feminino, o trabalho feminino. E está pequeno, mas eu vou reforçar a sequência discursiva, que ele ainda ratifica. Né? Para os negócios é visão global, mas a sabedoria popular sempre chamou de sexto sentido. Então, a mulher, né, ela vai dominar o mundo dos negócios, mas por um sexto sentido. Na vida e nos negócios, as mulheres não escondem seus diferenciais. São flexíveis, são sensíveis, são cooperativas, atentas aos detalhes e ainda capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Ela já não tem nada mais a provar, mas muito para ensinar. Está aí na sequência.
Então, a gente vê que, mais uma vez, a incorporação do trabalho feminino no mundo produtivo, que, ao contrário do homem, a mulher se coloca no mundo do trabalho, que soma seu trabalho com atividades do lar e seus múltiplos papéis, levada a assumir longas jornadas de trabalho, acumulando tarefas dentro e fora de casa, não é? Uma polivalência funcional ao capital. Então, no Sebrae, a gente também enxergou o trabalho feminino marcado por uma história de confinamento à esfera do lar. Uma divisão de tarefas, segundo a qual a mulher cabe o cuidado com a casa e com os filhos. Então, apresenta-se de uma forma disfarçada o reforço ao comportamento masculinizante entre as mulheres de negócio, uma vez que os negócios separados da vida exaltam a representação do homem no mundo dos negócios como detentores de prestígio e posição de poder. E as mulheres estão sempre expostas ao conflito, que pode ser explicado pela dupla tripla jornada de tarefas quando gerenciam seus negócios, uma vez que a mulher continua sendo responsável pelas tarefas domésticas. Aí eu vou só reforçar aqui uma citação do Van Leeuwen, que reforça que também, como eu fiz uma análise imagética, inclusive das cores que o Sebrae reforça, utiliza muitas hipérboles e essas mulheres envoltas na cor do Sebrae, nas palavras fortes que são ditas como do universo masculino, né? Então, ele vai dizer que as estruturas visuais não simplesmente reproduzem as estruturas da realidade. Pelo contrário, elas produzem imagens de realidade que está vinculada aos interesses das instituições sociais, no interior das quais as imagens são produzidas, circuladas e lidas. Elas são ideológicas, as estruturas visuais nunca são meramente formais, elas têm uma dimensão semântica profundamente importante. Então, as expressões exploração e opressão da mulher, né, estão atreladas ao desenvolvimento das bases materiais da humanidade, e as mulheres deveriam ter, em suas grandes ambições, o casamento, a construção familiar. Isso que reforça a discursividade do Sebrae, sobretudo. Então, como diz Perrault, o direito à educação era negado, sobrando o trabalho doméstico, e esse caráter doméstico marca todo o trabalho feminino. A mulher é sempre uma dona de casa. Então, é quase que 90% das imagens que a gente catalogou no discurso do Sebrae está posta uma mulher que está vinculada a um ambiente doméstico. Ou ela produz enxoval, ou ela faz um trabalho voltado à culinária, ou ela cria sei lá, as suas produções, inclusive como freelancer, jornalismo, mas no ambiente doméstico. Visualmente, ela está dentro da sua própria residência. E o ato de cuidar, em concomitância com as atividades profissionais, para cumprir normas historicamente criadas e interpretadas, são justificadas como inerentes à natureza feminina. Então, entender o trabalho feminino, à luz dessa divisão sexual do trabalho, mostra a complexidade da exploração capitalista. Então, a gente precisa realmente, mais uma vez, entender a partir do que a gente não necessariamente lê ou vê, né? Então, a ideologia empreendedora tem ocupado cada vez mais espaço nas políticas de governo e nos modelos estratégicos e educacionais adotados pelo Sebrae e seus parceiros institucionais. Então, a solução para o enfrentamento desses obstáculos das mulheres na divisão sexual do trabalho se desloca para a esfera privada, de modo a desenvolver competências empreendedoras. Então, a gente precisa entender que a diferença hoje é que num capitalismo contemporâneo, a nova versão liberal, o neoliberalismo, trata de suavizar a tônica do seu discurso, fazendo uso de outros elementos discursivos mais compatíveis, como é o caso do discurso do empreendedorismo feminino, do trabalho feminino. Contudo, para além de suas novas roupagens discursivas, e entre elas o inconsciente e a ideologia empreendedora, a questão é conhecer o mercado e saber como participar ativamente da economia e, concomitante, saber gerenciar o planejamento individual e familiar. O Sebrae hoje tem investido muito em cursos só para as mulheres. E como administrar suas finanças pessoais, como cuidar dos seus filhos, de forma também a gerenciar as despesas, os investimentos com os mesmos. Então, o Sebrae é uma necessidade de desenvolver comportamentos de mulher, e eu coloquei uma aspas para marcar de negócios, sobretudo de vencedora. Entendê-las, aprendê-las e colocá-las em prática, né, por meio dessa inserção do discurso do empreendedorismo, além de estimular outras mulheres para que façam o mesmo. A funcionalidade do empreendedorismo feminino na contemporaneidade está, portanto, na sua capacidade de produzir um apagamento dos conflitos entre capital e trabalho e das contribuições do sistema capitalista de produção, da cultura patriarcal, do que se refere ao desemprego enquanto condição estrutural desse modo de produção. O discurso do trabalho
tem entre as características que o constitui a de silenciar o sentido de exploração suscitado na relação capitalista. O silenciamento do processo de exploração produz efeitos convenientes à manutenção da ordem e da classe dominante, sobretudo o efeito de liberdade, a trabalhadora livre, da autonomia, do seu trabalho autônomo, a democratização, o trabalho democrático, entre outros efeitos que sustentam o discurso, o trabalho na reprodução da ordem vigente. Mais uma vez, eu ratifico as contribuições da Amaral, que ela reforça, em 2016, que na sociedade moderna, sob a regência das ideias liberais, o discurso liberal lança a mão do discurso trabalho e se fortalece, deslocando sentidos sedimentados na memória discursiva do trabalho. Como exemplo, tem-se o sentido de servidão, que desliza para o sentido de liberdade nesse espaço discursivo. Com esse estratagema discursivo, os sujeitos são cooptados pelos ideais de liberdade, né? A mulher dita hoje no Sebrae, em seus discursos, a mulher que seja livre, essa mulher que nem necessariamente não tem seus companheiros mais, essas mulheres que têm que trabalhar para cuidar dos seus filhos, os homens não estão mais presentes. A gente vê vários tipos de discursos que circulam, inclusive na divulgação, para que essas mulheres possam ser clientes Sebrae. E aí reproduzem um senso comum. O trabalho liberta, o trabalho dignifica a alma, quem não trabalha não come. Então, o discurso liberal se apropria do discurso trabalho e o converte em meio para atingir seus fins de dominação da ordem burguesa. Para Mesáros, os obstáculos reais enfrentados pelo trabalho podem ser resumidos em duas palavras: flexibilidade e desregulamentação. Para toda criatura racional, como a maternidade e a torta de maçã. Bom, eu vou concluindo para que vocês possam, né, abrir a discussão, mas aí eu queria também ponderar aqui algumas considerações finais, que eu espero que tenha trazido nesse pouco tempo a provocação sobre o trabalho visto, né, e o empreendedorismo como categoria pelo discurso do Sebrae, e dizer que eu vou mais uma vez parafrasear Amaral, que toda intencionalidade de atribuir um ponto de chegada a esse processo de reflexão, né, sobre o mundo do trabalho, sobretudo feminino, está alicerçado na certeza de que prevalece o movimento de continuidade e ruptura inerente a toda prática social, e que a gente sabe que, assim como falou a nossa colega, que a gente sempre se desafia a um novo começo, né? Então, é ousar, né? Se questionar, ousar se revoltar, acho que é mais ou menos onde eu me situo. E essa caminhada, para mim, continua, né? E, segundo o Peixe, eu também trago como final, é preciso suportar o que venha a ser pensado, isso é preciso ousar pensar por si mesmo. E mesmo que eu gosto sempre dessa relação, né? Eu continuo numa angustiante calmaria, né? Porque a gente sempre está disponível a fazer novas próximas análises a respeito do mundo da mulher, do trabalho feminino. Muito obrigada. E dizer como que a análise do discurso ela pode trazer contribuições importantes para diversos campos de produção do conhecimento e, ao mesmo tempo, lançar, né, ao olhar de uma reflexão crítica séria, questões que nos desafiam enquanto pessoas também. Então, o que tomamos como recorte de uma dada realidade tem um impacto que não se coloca apenas do ponto de vista da produção do conhecimento, mas diz respeito às questões que se expressam no nosso cotidiano. Então, essa contribuição que a análise do discurso tem dado, eu diria que com esse viés que temos aqui apresentado, se coloca, eu diria que até de modo muito particular em relação ao que é mesmo a produção de análise do discurso francesa nas suas diferentes matizes. E queria destacar aqui uma das questões para a gente poder ir pensando, que atravessa um pouco essas discussões aqui, que é trazer, embora essa não tenha sido uma entrada nossa, né, para a discussão, que é a questão de gênero também. Então, isso está atravessado aqui de uma ponta a outra, por um detalhe bem interessante: os homens ficaram ao centro, mas vocês imaginem que essa centralidade masculina no início não era uma questão, foi por conta da Lídia. Então, já trago para ela essa mudança de posição, e dentro mesmo das formações discursivas, essas posições sujeito, elas não são estáveis, né? Porque elas têm um efeito aí de atravessamento ideológico, e elas também são contraditórias
contraditórias no que diz respeito aos processos de identificação, de desidentificação, de contra-identificação. Então, é bem interessante a gente pensar que, apesar de vermos essa mobilidade dentro mesmo dos processos de circulação dos sentidos, a gente consegue perceber como que a contradição ela se coloca de modo constitutivo e é uma ressignificação do trabalho, eu diria que até em resposta mesmo ao processo de reestruturação produtiva, se quisermos insistir mais um pouco nisso, como uma resposta também, no dizer do Mesaros, à crise estrutural do capital. Então, são refrações que vão se colocando, né? Do ponto de vista dessas expressões, eu diria que no discurso, se materializam no discurso, mas que têm, no antagonismo capital-trabalho, o seu germe primeiro, né? Então, uma perspectiva ontológica vai nos apontar para essa questão, que eu diria que é indissociável da esfera da reprodução, porque nós não podemos pensá-las de maneira dissociada, né? Então, há um caráter aí que é particular, que eu diria que individualiza do ponto de vista teórico, por uma questão mesmo didática, mas que, na verdade, são expressões que apontam para seu caráter indissociável. E aí, agora, já encaminhando aqui para a nossa discussão, dizer da felicidade de poder trazer 3 contribuições que conversam e a felicidade que nós, na organização do evento, tivemos na coincidência das agendas, porque esse momento aqui, que eu entendo tão rico para nós, não somente no curso de enfermagem, mas nas diversas áreas que as pessoas aqui participantes estão inscritas ou filiadas, né? Pensando que, diante da complexidade que é entender a sociedade brasileira contemporânea, nós temos aqui um mosaico de possibilidades de enxergar como que os limites estruturais do capital estão postos, né? E que isso desafia não só a questão da sociedade, mas eu diria que a própria sobrevivência humana, se quisermos avançar um pouco mais naquilo que é mesmo dos efeitos disso para a vida no planeta. Então, assim, há uma extensão disso, um alargamento que a gente consegue alcançar pelas condições amplas de produção do discurso, mas, ao mesmo tempo, algo que nos desafia na nossa imediaticidade, e eu diria de modo mais específico, na imediaticidade dos dizeres. Então, queria compartilhar com vocês também essa satisfação de poder contar com essas discussões tão importantes e quem estava aqui presente ontem pela manhã, por exemplo, vai ver como que do início ao fim o evento consegue dialogar com a questão da centralidade do trabalho, né? E então, queria pontuar isso. E quando eu refleti o que é que eu vou levar, eu fiquei pensando nesse papel que é dado à mulher dentro da enfermagem, né? E o professor Sóstenes tem pesquisas, né, que mostram como esse papel do cuidado, essa extensão, né, do trabalho doméstico, né, se dá no campo profissional da enfermagem. Né? E que seria um excelente contraponto, a meu ver, para vocês pensarem num espaço onde a mulher não entra, não é aceita, né? Porque vocês têm Sóstenes e Diego aqui, né, que servem como um contraponto, assim como também no serviço social, né, que é o cuidado, o zelar, o pensar, né, na família, na criança. Você é do serviço social, Isabel? Pensar nessa extensão da família junto ao Estado é também uma tarefa da mulher, né? Assim como a gente tem panos para as mangas, precisa ter cuidado mesmo ao falar, mas mais do que isso, a gente precisa falar, né? E analisar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve e principalmente aquilo que a gente não fala, porque esse silêncio e análise do discurso também vai trabalhar fortemente isso, né? Esse silêncio diz muito, né? Aquilo que a gente não verbaliza, né? Então, agradecer a vocês, eu estou achando um público tão atento, silencioso, mas atento, né? E dizer que a gente nem tinha percebido esse esvaziamento, viu? Você denunciou. Assim, me senti muito contemplada na fala do Maurício, quando ele falou da uberização, porque hoje de manhã eu toquei nesse ponto, né, em relação à precarização do trabalho, em relação a tudo isso e que significa, né, a precarização, e acho que vocês, na análise do discurso, conseguem empreender um papel muito importante em termos de crítica, uma função importante, né, e me sinto também inquieta quando Cristiane colocou
o discurso realmente da mulher empreendedora, porque eu acho que nas redes sociais isso tem tomado um espaço muito grande, até colocando um pouco essa questão do empreendedorismo como sendo, né, aquele discurso de o segredo do sucesso e que basta você ser empreendedora, né, que você vai conseguir e você vai conquistar um lugar muito mais importante do que se você estivesse trabalhando, se você estivesse realmente fazendo um outro tipo de ofício, né, e de trabalho. E Lídia também, nessa questão, né, do futebol, da questão feminina, me senti, assim, ainda mais próxima de tudo que ela faz. E, assim, só trocar essa ideia com vocês. Quando a gente discute precarização do trabalho, colocar para cada um, né, de que maneira cada um vê essa análise do discurso. Eu tive um contato com a análise do discurso quando eu fui aluna do mestrado lá em serviço social, né? Também fiz mestrado lá, num convênio com a UFAL e o UFPE, e na época a professora Virgínia foi minha professora nessa análise do discurso. E aí, né, eu me encantei naquela época, né, fiz até um trabalho voltado para isso, que era a discussão sobre a violência. E eu acho que esse é um bom início para se fazer uma crítica e para tocar fundo, né, no imaginário das pessoas. Então, eu queria ouvir vocês em relação a isso, né, qual seria, no entender de vocês, o papel dessa análise do discurso no sentido de empreender uma crítica consistente em termos da precarização do trabalho, de que maneira, uma opinião somente. Bom, essa questão da uberização é uma questão mais atual que eu tenho pensado. Mas eu acho que tem que pensar que está em jogo aí, entra a questão da psicanálise, uma forma bem mais insidiosa de funcionamento da ideologia capitalista, né? Que você tem o sujeito, o trabalhador, ele introjeta então a própria figura do administrador nele mesmo, né? E aí essa paradoxo de um sujeito empreendedor que ao mesmo tempo explora a si mesmo. Essa questão que está surgindo inclusive na sintomatologia, né? Burnout, o cansaço e tal, está relacionado a essa questão. Eu busquei na minha análise para pensar a questão da precariedade do trabalho, né, deslocar um pouco, né, porque a gente pensa que trabalhar em escritório, né, sentado, é um privilégio. E deixou de ser há um bom tempo isso, né? Esse trabalho. E aí você tem, o que está em jogo aí também, um processo de individualização crescente, em que o sujeito, então, ele trabalha sentado o dia todo, no escritório, operador de telemarketing. Ali a questão de gênero é interessante porque quando vai para a operadora, na verdade, são operadores de telemarketing que mais aparecem, né, nas imagens. Você tem essa fragmentação que acaba produzindo um discurso que, por exemplo, na questão do corpo, né, vai culpabilizar o indivíduo, né? Se você tem problema de saúde, é porque você é muito sedentário. Se você está acima do peso, é porque você é muito sedentário. Não se vê que esse sujeito, numa parte do tempo, ele trabalha sentado. Ele tem que permanecer pelo menos 8 horas por dia sentado, e a média na sociedade pós-industrial é de 12 horas sentado por dia, né, ou mais. E isso é individualizado. Não se reconhece isso como uma questão de precariedade no mundo do trabalho, né? Se diz que o sujeito ele tem que mudar o estilo de vida para além desse tempo do turno de trabalho, né? E acho que daí a análise de discurso serve também para a gente perceber essa questão, né? Para que isso que se demanda de nós seja questionado, né? Essa individualização, essa culpabilização, essa questão de você então ter que mudar o teu, na verdade se diz que o sujeito é indisciplinado, mas não é verdade. A gente vai para uma análise Foucaultiana. Ele foi muito bem disciplinado desde a escola, né? Você pega as crianças da pré-escola, elas estão correndo de um lado para o outro. Depois entra na primeira série, começa aquilo que alguns estudiosos da educação, de ciências políticas, têm trabalhado como sequestro do corpo da criança. Sequestra o corpo da criança e imobiliza ele. Isso é uma forma de disciplinamento. Eu penso que algumas coisas vêm circulando, né, no discurso do empreendedorismo feminino, e a gente precisa entender de que forma a gente está normalizando esses sentidos. Porque está ficando normal a mulher entender esses discursos e introjetar que ela, ao empreender, ela vai ser livre. O que está acontecendo também é um outro fenômeno no Sebrae que eu venho acompanhando, em contato com algumas empreendedoras que eu ainda tenho, é
o número de separações. Então, essas mulheres estão se separando porque estão se sentindo mais independentes, os maridos entram em conflito, em crise, e isso vai tendo alguns rebatimentos, e o SEBRAE agora já está propondo uma nova versão estratégica para tentar voltar a que esses homens possam empreender, inclusive cuidando dos seus próprios ambientes domésticos. Então, antes era só a mulher investida em formações voltadas à gestão doméstica. Hoje, os homens, que ficaram mais assim, alguns, inclusive, invertendo seus papéis, né, cuidando dos meninos e cuidando das tarefas domésticas, essa mulher fora empreendendo ou ocupando espaços públicos que, em outrora, eram ocupados por homens. Então, vem acontecendo alguns fenômenos e a gente vai dando conta de se inquietar e continuar fazendo essas análises. Mas, assim, é exploração, e a normalização de sentidos é que assusta um pouco mais a gente, porque fica um discurso de que isso é importante, isso faz parte, isso é o que a gente tem que buscar, isso é o fim, é o começo de tudo. O professor, colocando numa posição de professora de psicologia, faço a formação dos 8º e 10º períodos, e a gente vem fazendo uma pesquisa sobre a síndrome de burnout. Eu tenho vários exemplos de alunos que estão fazendo psicologia e estão trabalhando, colaborando com a Alma Viva, e a gente chama lá de Alma Morta. E aí eles ficam assim, achando que a análise crítica que nós fazemos a respeito do que eles vivem, do sentido do trabalho nesse ambiente, e eles acham isso normal. Não, professora, vocês estão vendo coisa demais, eu gosto do que eu faço. Então, assim, existem aqueles que ousam, né, fazer essa análise e dizer, eu não quero mais, eu vou me desligar, não dá para mim. Eu precisava de grana para manter minha faculdade, mas agora eu quero isso longe de mim. Mas outros não, outros ali na psicologia, entendendo sobre, né, o processo de autoconhecimento, mas ao mesmo tempo se distanciando do que é posto pelo capital, como também como sentido normal nessa exploração do capital pelo trabalho. Então, a gente tem que cuidar, e se cuidar e perceber até que ponto isso tem sido realmente saudável. A gente está vivendo um processo de adoecimento mental fortíssimo, e a gente precisa ter análises muito acuradas e críticas para a gente sair desse mundo muito, para eles, dito completo. Bom, Clara, é difícil pensar na análise do discurso. Eu penso na análise do discurso sob um viés muito psicanalítico, entenda por quê. A análise do discurso, assim como a psicanálise, para mim, e aí eu digo pessoalmente, são debridamentos, falando agora para o pessoal da enfermagem. É a necessidade de você retirar tecido morto para que haja cicatrização. Então, tanto a psicanálise quanto a análise do discurso me fizeram, eu não vou dizer acostumar, mas me fizeram conviver com uma dor, de leituras de mundo que, embora como dor é sofrimento, é um sofrimento extremamente necessário. E aí eu digo como jornalista. Nós passamos esse ano, como categoria profissional, pela demissão de 32 colegas jornalistas que ousaram fazer greve. E eu digo a vocês que se esses 32 jornalistas tivessem feito análise do discurso, o sofrimento deles teria sido diluído, e nesse exato momento, eles teriam, na verdade, muito mais serenidade sobre aquilo que está acontecendo, por saber que não é algo pessoal, que não é algo necessariamente de categoria, mas é algo sistêmico. Então, assim, a gente vinha conversando no carro, eu tenho uma história familiar de resistência, então, assim, o conceito de resistência na minha família é algo muito forte, Hoje de manhã, porque o professor Sóstenes só me chama para o combo, viu? Hoje teve qualificação de manhã e mesa centro redondo à tarde. A gente falava também em relação a isso do não ver a revolução, mas ser resistência. Como a categoria de resistência ela precisa ser fortalecida, E quando eu falei para vocês da questão da militância, é exatamente esse diálogo com a análise do discurso. Então, quando você pensa no trabalho precarizado, e que às vezes eu acho que é redundante, quando a gente fala precarização do trabalho. O trabalho, por si só, ele já demanda essa precarização. Quando você fala infecções de trato urinário,
eu tive incontáveis infecções urinárias enquanto trabalhei com jornalismo esportivo. Né? Então, está no jornalismo, está no telemarketing. Eu tenho. É o que a gente traz no corpo, né? Além, obviamente, da óbvia, né? Situação de sobrepeso, né? Você estava falando do acocorá e eu morrendo de saudade, porque hoje eu mal consigo ficar muito tempo sentado, eu me mexo o tempo todo, por conta de encurtamentos como um todo. Então, você está na análise do discurso é necessariamente, né, essa crítica que não torna a vida mais fácil. Né? Eu acho que essa é a má notícia. Né? Não torna a vida mais fácil, mas torna, na verdade, a responsabilidade muito maior, né? Que é de desvelar sentidos, é de fugir, né, da evidência. Né? É soldado, aí vou para peixe, né? É um soldado porque se diz soldado, né? É arma porque se diz arma, é guerra porque não. Né? Não. E principalmente numa situação como a gente está atualmente, né, e politicamente falando, num país em que se trata jornalista como inimigo, professor como inimigo, estudante como inimigo, né? Então todo mundo é inimigo, mas arma é algo benéfico, né? Então ter análise do discurso é ter a possibilidade de ir embora, né? Dentro do sofrimento, fugir um pouco disso. E aí eu vou tomar a liberdade de ler só um trechinho. Eu trouxe para vocês, que fala, acho que exatamente isso, né? A lógica capitalista acirra as diferenças, promove as desigualdades, eleva a luta pela sobrevivência aos patamares de uma jornada sem descanso. Impõe aos sujeitos uma realidade antropofágica de disputa entre desiguais. As relações formais de trabalho são enfraquecidas, a carga horária é ampliada, diferentes funções a serem executadas pelo mesmo salário. A lógica capitalista acirra ainda a desigualdade e amplia o nível de insatisfação, levando os sujeitos a encararem o empreendedorismo como sonho, o sucesso como meta e a informalidade como possibilidade de liberdade. Isso aí eu disse lá atrás, né? Mas eu acho que é exatamente para fechar a forma como eu penso. E uma jornalista enxergar, né, no que se dizia sobre sucesso no Globo Repórter. Né? Essa dor aqui, eu acho que é o grande fecho, na verdade, de um olhar que a sociedade nos impõe para um olhar que é necessário para a sociedade.